Olá, estamos aqui com o iPhone XR e vamos ver como você faz para fazer um backup pelo iTunes. Digamos então aqui que você quer fazer um backup, salvar tudo deste iPhone para poder transferir, no caso, para outro iPhone, ou se você, no caso, está vendendo ele, quer fazer um backup para poder salvar as suas fotos. Enfim, eu vou te explicar agora como fazer este backup pelo iTunes. E você vai se perguntar, mas por que pelo iTunes? Porque aqui no iPhone, no caso, nós temos uma limitação para fazer aqui o backup, no caso pelo iCloud. Então aqui, ó, quando a gente vai ver aqui a nossa conta do iCloud, ó, ele disponibiliza gratuitamente somente 5 gigas. Então aqui, por exemplo, só de fotos e vídeos existe muito mais de 5 gigas provavelmente. Então você não vai conseguir fazer esse backup, no caso, para no caso, o iCloud. Então você precisa, se você quer salvar tudo, como fotos, vídeos e etc, salvar tudo, é melhor que você faça um backup utilizando o computador e o iTunes, e lá você vai, quando você faz esse backup, ele simplesmente salva absolutamente tudo do seu iPhone. Se você quer fazer um completão e não perder nada, vamos fazer pelo iTunes. Você vai precisar de um computador, então, um notebook, enfim, um Mac que esteja conectado à internet e o cabo do iPhone, o Lightning, já conectado no computador. E agora eu vou mostrar para você como fazer então o backup diretamente no iTunes. Então aqui nós já temos o iTunes aqui instalado aqui no computador. Se você ainda não tem o iTunes, você simplesmente aqui, ó, vai abrir, no caso, deixa eu trazer aqui, ó, eu vou abrir o navegador e aqui, ó, com o navegador aberto, você vai clicar então aqui, ó, no caso iTunes, você vai escrever iTunes Download ou baixar iTunes. Então vai ter este link principal, ó, support.apple, que é o site oficial no caso da Apple. Você clica neste primeiro link e aqui temos 4 versões aqui, tá vendo? Para o Windows 10 64, 10 32 bits. Se você tem o Windows 11, você pode baixar para o Windows 10 mesmo. Se você tem o Windows 8, para o Windows 8 você baixa essas opções aqui. E se você tem o Windows 7, você baixa para o Windows 8 também. Daí, no caso, após baixar, você pode também, no caso, baixar pela loja de aplicativos da Microsoft, ó. Você abre aqui, no caso, e você vai escrever iTunes e ele já vai buscar aqui o iTunes. Você pode instalar pela loja também. Após você ter então o seu iTunes aberto, se você tem um Mac, qualquer Mac, você já tem o iTunes instalado. Mas agora é muito importante que você faça uma coisa antes de tudo, que seria clicar aqui, ó, tá vendo, ó, em ajuda e depois aqui, ó, buscar atualizações. Ele vai buscar por atualizações e ele tem que estar aqui, ó, atualizado, porque senão pode dar algum problema com o backup. Já ocorreu isso comigo, do iTunes estar desatualizado e na hora de restaurar o backup dar algum problema, ok? Então você verifica primeiro se o seu iTunes está atualizado. Então aqui com o iTunes aberto, eu vou pegar aqui então o iPhone e o cabo Lightning, que no caso ele vai estar, no caso aqui, ó, conectado já no computador. Então ele já está conectado no computador, eu vou plugar aqui o cabo e ele vai aqui, no caso, ele pode ser que peça para você permitir aqui. Se ele não pedir, não tem problema, porque a tela está desbloqueada, mas se pedir, você clica aqui em permitir e você clica em permissão, tá? E aqui, ó, no caso ele vai aparecer aqui esse instalar o iCloud para o Windows. Você pode clicar em lembre depois. Aqui nós temos um iPhoninho aqui, ó, que ele abriu, né? Você clica aqui, ó, neste iPhone, tá? Ó, você clica neste iPhoninho aqui para ele poder abrir. Se você nunca conectou, no caso, ao iTunes, você clica em começar um novo iPhone. Você clica em novo iPhone e ele já vai abrir esta tela aqui. Então, com esta tela aqui aberta, como você faz para fazer um backup no caso, um backup completo aqui do iPhone? Então, aqui nessa parte aqui, ó, em backup, nós vamos clicar aqui, ó, fazer backup agora. Este backup vai salvar tudo que está no seu iPhone, tudo, absolutamente tudo, inclusive o jeito que tá os ícones, as posições dos ícones, o papel de parede,
o quanto você deixou configurado aqui, por exemplo, o brilho de tela, tudo. Ele lembra como é que tá esse daqui e deixa igualzinho o outro iPhone que você restaurar nele, tá? Então aqui, ó, vou clicar em fazer backup agora, tá vendo? Esta opção aqui, fazer backup agora. E depois, ó, aqui em cima, repare, ó, realizando backup aqui em cima, ó, realizando backup, ó, aqui tá vendo, ó, realizando backup do iPhone. Vai demorar para fazer este backup? Demora, principalmente se você tem aí todo o seu iPhone lotado de coisas, tá? Por exemplo, muita foto, muito vídeo, vai demorar sim. No meu caso aqui, esse iPhone aqui é novo, quase não está usado, então ele tem poucas coisas para fazer o backup. Então, ó, ele vai realizando backup do iPhone, pronto. Com aqui o backup, ele foi feito, ó, hoje, por exemplo, neste computador, então quer dizer que ele deu certo. E agora, por exemplo, como você vai fazer para restaurar este backup? O backup já está salvo aqui no computador, depois que ele já concluiu, que ele salvou, pode demorar bastante, é normal. Depois que ele fez o backup, aí no caso, você vai precisar fazer o quê? No caso, ter um novo iPhone formatado para que a gente possa restaurar o backup lá direto no início das configurações do iPhone, tá? Então, no caso, o seu backup já está salvo aqui, você já pode, no caso, por exemplo, se você quiser, despluga aqui já e você já pode, no caso, formatar este iPhone e vendê-lo se você quiser, enfim, passar para alguém, porque o que tinha aqui nele já está salvo com segurança, tá? Então, você já pode, no caso, trocar o iPhone, você pode formatar ele e trocar de iPhone. Quando você estiver com o novo iPhone que você quer restaurar o seu backup que você fez, ou se você quer formatar ele e voltar o backup novamente, por causa de algum erro que você acha que possa estar acontecendo no sistema, então, aí no caso, eu vou te ensinar agora como você faz então para formatar ele, para restaurar os padrões originais de fábrica. No caso, ele já você já não perde nada aqui, tá? O seu backup já está feito no iTunes, você não perde nada. Você pode vir aqui então em ajustes, depois você clica aqui, ó, em geral aqui embaixo, ó. Em seguida, você rola lá para baixo, depois você clica aqui, ó, em transferir ou redefinir o iPhone. Em seguida, ó, apagar conteúdo e ajustes. Aí depois você vai confirmar, você vai, no caso, continuar aqui para apagar. Você tem que confirmar, daí no caso, a sua conta do iCloud. E após formatá-lo, eu vou mostrar para você então como que lá no início deste iPhone formatado ou com o seu novo iPhone, como você vai fazer para restaurar o backup que está salvo aqui dentro do iTunes. Então já vem para mostrar para você. Bom, então aqui, ó, estamos então aqui com um iPhone, digamos que ele seja um iPhone novo ou que você, no caso, já tenha concluído a formatação. Você vai escolher aqui então, ó, por exemplo, ó, português, você clica aqui em português, depois você vai clicar em Brasil ou você vai escolher, no caso, o idioma que você deseja, tá? Você vai escolher de acordo com a sua região e idioma. E aqui no caso temos então, ó, que ele está pedindo para você aproximar do seu antigo aparelho, mas no caso a gente já tem o backup feito aqui no iTunes. Lembra que a gente fez o backup, já está salvo aqui. Então vamos clicar aqui, ó, em configurar manualmente. E aqui, ó, conectar, tá vendo essa opção aqui, ó? Conectar a um PC ou Mac. Você clica aqui e clica em continuar. Então aqui ele vai pedir, ó, conecte ao Mac ou ao PC com iTunes. Então, digamos aqui que o iPhone é um aparelho novo, tá? É a primeira vez que você está usando. Você quer então restaurar aquele backup que você tinha feito. E aqui então, ó, eu vou colocar aqui o cabo Lightning. Agora já está conectado no computador. E aqui, ó, no caso, ó, ele vai conectar. E aqui ele já abriu no iTunes aqui, ó. Então eu vou aqui, ó, pelo próprio iTunes, ó. Você vai esperar um pouquinho, tá? Com a internet ligada, você espera um pouquinho, ó, acessando as informações. E aqui agora ele a gente vai fazer o quê? Restaurar o backup que foi feito nele, tá? Então aqui, ó, você espera um pouquinho e aqui ele vai aparecer isso, ó, restaurar a partir deste backup. Então aqui, ó, você pode escolher, no caso aqui, o backup que foi feito. Então aqui, ó, ele tem já um backup
escrito iPhone, ó, o último backup que foi feito, que foi aquele que a gente fez. Você pode selecionar, tem que ser o último, tá, que você fez. E daí, no caso, você clica em continuar. E agora, ó, restaurando o iPhone a partir do backup. É simples assim. Ele vai restaurar agora aquele backup que foi feito, ele vai restaurar para este iPhone aqui, ó. Observe, dá para ver que ele está aqui escrito, ó, restaurando, ó. É que tá com um pouco de sombra, mas ele tá aqui escrito restaurando aqui no iPhone. E aqui eu, no caso, não consigo ajustar a luz aqui do iPhone, por isso que tá bem apagadinho, ele fica com a luz bem baixinha enquanto ele tá fazendo a restauração do iPhone. Então aqui, ó, depois que ele restaura, ó, os ajustes do seu iPhone foram restaurados. Por favor, deixe seu iPhone conectado, ele irá aparecer na janela do iTunes. Então você espera um pouco, ó, ele vai reiniciar e ele vai aparecer novamente aqui no iTunes, tá? Então você aguarda um pouquinho, ele já restaurou, no caso, o backup, e ele vai fazer agora a restauração aqui no iPhone, ele vai voltar ao que era antes, tá? Com as suas configurações, os seus aplicativos, tudo certinho, e você deixa conectado ainda ele com o cabo aqui, tá? Ó, porque ele precisa da internet também, você deixa ele conectado. Se não tiver internet, não tem problema, ele vai fazer a restauração, e depois, quando você conectar ao Wi-Fi dele, aí sim ele vai fazer a restauração usando o Wi-Fi para baixar novamente os aplicativos e reconfigurá-los, tá? Mas você não vai perder nada do que estava antes. Ele vai voltar exatamente as fotos, os vídeos, exatamente como estava o outro, mas neste novo iPhone, tá? Inclusive sua conta Apple ID, tudo certinho, ok? Então eu vou esperar aqui então ele fazer, ele carregar aqui, tá? Então a gente tem que esperar ele carregar aqui e a gente vai já concluir este backup. Pronto, aqui ele já foi concluído. Aqui nós temos então sincronizando os dados do iPhone. E no caso aqui, ó, vou clicar aqui neste iPhoneinho aqui, ó. Então eu vou clicar aqui, ele já mostra então as informações. E aqui no iPhone, ó, eu vou, ó, restauração completa. Apps e dados continuam sendo baixados em segundo plano, tá? Então é normal. Você pode agora recadastrar o seu Face ID. Eu vou clicar em mais tarde. Você vai criar um código para você bloquear o seu iPhone. Então você tem que escolher aqui um código. Vou colocar qualquer código aqui, mas você vai colocar o código que você quiser. E vou clicar em novamente aqui, ó, para colocar o código. Pronto. E daí, no caso, ele vai configurar então o bloqueio de tela. Você pode ter. Aí aqui, ó, ele tá pedindo para você colocar a senha do seu Apple ID que você fez o backup no iTunes, tá? Então aqui, ó, você vai colocar o seu Apple ID, a senha do seu iCloud ou Apple ID, tá? Então eu vou colocar minha senha aqui. Após colocar a senha aqui então do Apple ID, vou clicar aqui em seguinte e já estamos quase no final aqui para concluirmos o backup do iPhone. E aqui ele vai pedir também um SMS que ele vai mandar para o seu número, tá? No caso aqui vou colocar o código que ele mandou para o meu número. Você coloca então, você vai receber este SMS nele mesmo, se o chip estiver nele, ou se o chip está em outro iPhone ou outro aparelho, você vai receber nele, tá? Você vai receber o SMS aonde tiver o seu chip. Se o chip já estiver nele, ele mesmo localiza o SMS, você nem precisa digitar o código. No meu caso, o meu chip está em outro iPhone, então por isso que no caso eu tive que digitar o código, tá? Então aqui ele vai pedir se você quer ativar os serviços de localização. Vou clicar aqui então em ativar. Depois ele vai ter mais alguns passos aqui, ó, e a gente já vai concluir, ó. Ele tá pedindo se eu quero configurar, no caso aqui, o Apple Pay. Vou clicar em depois. E ele já tá quase no final, ó, chaves do iCloud, vou dizer que não. E aqui, ó, prontinho, ó, do jeito que estava antes. Tá vendo esses ícones mais escuros? É porque ele tá baixando o aplicativo. E após ele terminar de baixar os aplicativos, ele vai configurar o aplicativo para exatamente como estava antes, tá? Então, você pode ficar tranquilo que vai voltar tudo certinho, o seu histórico, por exemplo, de navegação, os seus favoritos do Google Chrome ou, no caso do Safari, as suas configurações, ó, inclusive o meu papel de parede voltou, então ele volta exatamente como estava antes, inclusive até aqui, ó, na temperatura que você deixa aqui, na temperatura da tela ou a temperatura da cor, se você quer mais brilho ou não, ele deixa na que estava antes, tá? O que você deixa ativo, dados móveis, Wi-Fi, tudo certinho, do jeito que você deixava antes, a ordem
dos ícones aqui, tá? Se você modificou, ele volta tudo certinho como era antes, inclusive as fotos e os vídeos aqui na sua galeria. Então é desta forma que você restaura um backup utilizando o iTunes aqui no iPhone XR.